Olá, muito boa tarde. Identidade e pacto no mundo global é o tema do 2º Congresso Nacional das Escolas Católicas que está a decorrer em Fátima e onde gravamos este programa precisamente para analisar as implicações do pacto educativo proposto pelo Papa Francisco e num contexto muito específico, o contexto interreligioso. Gravamos, por isso, este programa no decorrer desse congresso e cumprimento todos os participantes desde já. Muito boa tarde. Obrigado também por participarem desta forma no programa Eclésia e, sobretudo, os convidados para este debate. João Paiva, professor universitário, que aqui representa a Igreja Católica, se assim podemos dizer, ou fala pelo menos nessa convicção de cristão crente católico. Khalid Jamal, que é da Comunidade Islâmica de Lisboa. E João Pereira, pastor na Igreja Presbiteriana. Contaremos também neste nosso programa com um depoimento de Paulo Borges, que nos falará também a partir da sua experiência do budismo. E podemos avançar desde já para este debate, precisamente para tentar perceber que novidade traz o Papa Francisco com este pacto educativo. Nós ouvimos falar em muitos programas políticos a necessidade de fazer um pacto de regime, ouvimos falar na necessidade de apostar na educação. O que é que o Papa Francisco quer com este pacto educativo? João Paiva. Muito boa tarde a todos, é um gosto estar aqui e a conversar sobre este tema tão interessante. De facto, a mim parece-me que o pacto educativo, que eu estudei um pouco melhor, já conhecia, mas depois de ter tido este convite, é uma síntese espetacular, enfim, do pensamento charneira do Papa Francisco, projetado na educação, que é, aliás, o palco do mundo, não é? Quem trabalha em educação sabe bem que a escola espelha a nação e que os desafios da humanidade estão aqui na escola e é, portanto, também na escola que se alavancam as coisas mais importantes. Eu, não podendo destacar todos os pontos, os 7 compromissos são, de facto, fantásticos, convocava 2 aspectos. Um primeiro relacionado com a escuta, não é? Um dos compromissos está relacionado com a escuta e eu aqui faria este sublinhado até com algum sentido autocrítico. Antes de mais, até também, não? Sim, antes de mais pessoalmente, porque eu sou um defensor teórico da escuta e um mau praticante. Portanto, tenho evoluído, muito, diria eu. É verdade, tenho evoluído, mas não o suficiente. Para mim, em teoria, está visto que as relações em geral e as relações pedagógicas vivem da escuta, mas quando eu me distraio, antecipo-me na palavra, gasto a palavra e não raras vezes sou moralista em vez de aceitador e escutante. E depois também sou capaz de reconhecer, há pouco foi dito e deixou-me aqui um pouco aflito que eu represento de alguma maneira, eu sou um católico, enfim, é verdade, apostólico romano e com muito gosto, mas é verdade que também aqui gostava de convocar algum sentido autocrítico para nós católicos, que, enfim, embora de forma talvez não tão desvirtuosa quanto eu, quando nos distraímos, também substituímos a escuta e a abertura total ao outro pelo excesso de palavra e pelo moralismo. E depois, neste contexto que estamos, e aproveitando para cumprimentar o Khalid e o João Pereira, tenho com ambos cumplicidades outras que tornam mais natural aqui este nosso diálogo. Há também, nas entrelinhas de todo o compromisso, de todo o pacto, um convite muito grande a propósito do diálogo interreligioso para a abertura, não é? E, portanto, para nós cristãos católicos, e precisamente inspirados no Evangelho e em Jesus de Nazaré, o diálogo em geral e o diálogo com as outras religiões e com as suas verdades e com as suas coisas preciosas é um lugar fundamental e não negociável. E, portanto, deixava estes 2 primeiros toques da escuta e do diálogo. E já vamos a explorar, sobretudo, essa dimensão do diálogo em ambiente interreligioso. Antes, Khalid, o que é que este pacto educativo diz, por exemplo, a um islâmico? Permitam-me começar com o Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muitos de vós saberão que é o cumprimento que nós muçulmanos usamos para nos cumprimentar mutuamente, não só no universo da fé islâmica, mas hoje a outros irmãos de fé, neste caso à comunidade cristã, em particular aqui ao auditório. Eu gostava de começar por, mesmo antes de alguma forma assinalar aquilo que são os contributos deste pacto, sublinhar a sobeja importância da educação e, em particular, a educação religiosa.
Isto, para mim, é importante, particularmente porque fui pai há coisa de 1 ano e meio, e naturalmente que até então tinha-me debruçado sobre o tema, mas não na primeira pessoa. E, portanto, existe no seio da sociedade uma convicção, enfim, recente, instalada, se me permitem, que no fundo dá conta de que os mais novos podem fazer as suas escolhas e têm a liberdade para fazer as suas escolhas também no seio da sua fé, mas que podem e devem fazer essas escolhas em idades mais avançadas da sua vida. Ora, para mim isso é um profundo erro em termos de interpretação. Diz o sábio povo que é de pequenino que se torce o pepino e, portanto, é preciso ensinar os mais novos a conhecer Deus e a falar da sua convicção religiosa e a não terem receio de expor a sua convicção em esfera pública. Dito isto, os contributos que eu assinalo mais importantes neste pacto educativo, em primeiro lugar, é a criação de uma cultura de diálogo. Extremamente importante. Poderá parecer menor ou uma lateralidade, mas é importante que se diga porque, infelizmente, nos tempos mais recentes, como sabemos, repletos de desafios, nós, a humanidade em geral e em particular em alguns cheios ou em alguns setores, temos tido alguma dificuldade em acolher e acautelar no seio da sociedade civil uma cultura de diálogo. Uma cultura de diálogo que permita um respeito para com o próximo, que permita, atenção, que o diálogo não sugestiona nem de alguma forma aponta na conversão do próximo. O diálogo simplesmente implica que eu não só tenha a consciência daquilo que eu sou e nessa consciência ou autoconsciência daquilo que são as minhas convicções, naturalmente que entramos em diálogo com a convicção e a consciência do próximo. Mas esse será um meio para atingir muitos dos compromissos que são expostos no Pacto Educativo? Será essa a via do diálogo? Porque o Pacto é bem concreto e aponta para objetivos bem específicos. Eu acredito que sim, porque, repare, é preciso refletir sobre este Pacto e sobre os enormes compromissos que ele almeja e desconstruir a ideia de que a diversidade não é uma riqueza, que também é uma convicção que muitas vezes temos, e que quem é diferente de mim ou essa diferença representa ou constitui uma ameaça. Ora, não é isso que se trata, não é? No fundo, o diálogo permite que eu tenha, como eu disse há instantes, a convicção daquilo que eu sou por reflexo e por, se quiser, em comparação com aquilo que é o que o meu vizinho, que o meu irmão do lado acredita, e eu acredito que essa cultura de diálogo pode ser materializada. Mais dois aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, a questão da mudança. O Pacto fala na mudança. A mudança deve-nos impor um dinamismo e uma agilidade próprias. Nós, como seres humanos, faz parte da nossa natureza sermos naturalmente avessos àquilo que é diferente e a uma cultura de mudança. E, portanto, eu acho que este é um aspecto bastante importante que eu gostava de sublinhar. E depois outros dois aspectos. Por um lado, a inclusão, tão importante e tão falada. Eu, há coisa de uns dias atrás, recebi um cartão de visita de uma diplomata que estava escrito em braille. E a primeira pergunta que naturalmente me ocorreu foi por que razão é que ela tinha posto o cartão em braille, se ela dava o cartão de visita a muitas pessoas invisuais. E ela disse que não, que o objetivo de... Primeiro tinha tido uma primeira experiência na Índia, onde a colega do lado, que era também diplomata, era invisual. Mas o que ela pretendia era despertar em todos aqueles a quem ela dava o seu cartão de visita uma dinâmica de inclusão, digamos assim. Parece-me um excelente exemplo que ilustra bem. E por último, falarmos da educação, naturalmente. A educação, como sabemos, é uma importante, para não dizer indispensável, ferramenta que que devemos ter em conta, naturalmente, nesta onda de proporcionarmos aos mais jovens uma experiência de diálogo e aberta, no fundo, a conseguir olhar a realidade do próximo. João Pereira, na sua experiência de pastor, de professor, que contributo este Pacto Educativo veio trazer? Algum aspecto que lhe pareceu completamente oportuno e novo para a atividade, seja pastoral, seja académica? Há muitos. Boa tarde a todos. Isso é bom. A primeira nota que eu faço ao ler este pacto, ao ler a Declaração de Fraternidade, que são talvez dois documentos que se completam porque eles trabalham dentro da fraternidade, que acho que é a última etapa que está a ser trabalhada pela própria Igreja Católica neste sentido e desenvolvida. Eu não pude deixar de associar a proposta deste pacto
e aquilo como ele foi conseguido e trabalhado ao longo dos anos, não pude deixar de associar a uma palavra que nos é muito cara, mas que às vezes tem muito mofo, que é a palavra profeta. Porque, para mim, este pacto é profético. Profético no mais puro do sentido do que é ser um profeta. Profeta é aquela pessoa que, a partir da presença, da intuição, cada um fará a sua leitura, tem a capacidade de ler a situação de vida atual de um povo, no caso concreto é do mundo, tem essa capacidade de a ler, tem a capacidade de chamar a atenção, colocando os dedos nas feridas, e a capacidade de apontar caminhos. E este pacto, eu penso que ele faz isso, sobretudo pensando que estamos a falar de uma comunidade educativa de 2.000 universidades católicas no mundo inteiro, 500.000 professores, mais de 5 milhões de alunos católicos que no mundo inteiro estão diariamente, desde as escolas até às universidades, e para não falar das milhares de paróquias, que sempre foram espaços de educação, de formação e de profecia. Eu gostava de ler um texto que é conhecido de todos nós, mas que eu acho muito belo, e que, ao ler o pacto, me lembrei dele, das primeiras palavras, que é Isaías 55, que diz o seguinte, eu vou usar a versão ecuménica, a tradução comum da Bíblia. Okay? Atenção todos quando têm sede. O tema da sede é recorrente. Não é? Venham para beber desta água. Mesmo se não tiverem dinheiro, venham comprar trigo para comer, sem nada para o pagar. Levem vinho e leite, vida, prazer e sustento, que é de graça, porque gastam o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e se cansam a trabalhar sem tirar proveito. Mas se me escutarem, hão de viver melhor. E estas palavras são palavras que podem estar perfeitamente dentro do pacto, porque são um convite e são palavras importantes. Gostava também, a propósito do tema introduzido da diversidade e da profecia, de falar de 2 exemplos também conhecidos. Um do Antigo Testamento, com Moisés, e outro com Jesus Cristo. Moisés, que nunca foi muito dado a aceitar ser chamado, porque achava que não tinha competências, a dada altura tinha mesmo problemas. E, portanto, disse, como é que eu faço isto com este povo? E então há a indicação de escolher 70 pessoas para o ajudarem. Então uma parte do espírito de Moisés é colocado sobre aqueles 70 para que pudessem ajudar e pudessem também profetizar. Ora, o que aconteceu foi que só estavam na tenda 68, no espaço sagrado, no espaço que era dedicado, e 2 tinham ficado no acampamento, no arraial. E, entretanto, Moisés chega alguém a correr ter com ele e diz-lhe, olha, esses calaram-se, mas há 2 que continuam a profetizar lá no arraial, mas como não estão contigo, é melhor mandá-los calar. E Moisés respondeu e disse, porquê? Quem me dera que todo o povo de Israel profetizasse. Mas para não pensarem que isto é uma coisa antiga, passou-se o mesmo com Jesus, lembram-se? Quando foram ter com Jesus e disseram, olha, há ali 2 que andam a profetizar em teu nome e a fazer milagres, mas eles não estão connosco, mandamos-los calar. Por que fizeram isso? Se falam de nós, deixai-os falar. E, portanto, a relação com este tema do pacto educativo é também nessa valorização da profecia que traz esses exemplos? Do pacto que o pacto tem, sim. Sim, é muito importante. O pacto educativo, eu penso que ele é um desafio que é colocado, sobretudo além da diversidade, ele convoca toda a sociedade. Eu acho que isso é muito interessante. Para mim é uma nota importante. Quando estamos numa comunidade, numa igreja, ou numa escola católica, a propósito, eu gosto muito de falar da Igreja Católica,
que é um nome muito interessante, para mim ele é expandido, porque eu também digo que creio na Igreja Católica, no sentido de universal, Certo. no sentido de plural, mas una. E nós vamos tentar, enfim, procurar alguns aspectos bem mais concretos deste parque educativo, porque eles existem, e perceber até que ponto é que as várias regiões podem contribuir para que seja de facto efetivado. Contamos ainda com essa experiência do Paulo Borges, da forma como olha a educação, e proponho a quem nos vê lá em casa, recordando que gravámos este programa durante o segundo Congresso das Escolas Católicas, proponho a quem nos vê lá em casa e também aqui a quem participa aqui neste Congresso, que possamos ouvir desde já Paulo Borges na sua abordagem a este tema da educação, a partir, claro, do tema que nos convoca, que é o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Saudações cordiais a todos e quero começar por dizer que é para mim uma honra poder partilhar convosco este pequeno depoimento sobre o Pacto Educativo Global do Papa Francisco, proposto pelo Papa Francisco, pessoa pela qual nutro a maior admiração. Reconheço muito nesta proposta porque me parece ser uma proposta de transformação profunda da cultura e da civilização, no sentido de colocarmos as nossas vidas individuais ao serviço do bem comum, ao serviço da comunidade, não só dos seres humanos, mas da comunidade de todos os seres vivos, do próprio planeta. Apenas gostaria de propor, numa perspectiva pessoal, claro, inspirada também pela via que sigo, a via do Buda, mas sobretudo numa perspectiva pessoal, que este desafio não pode ser deixado apenas à nossa compreensão intelectual e ao reforço da nossa vontade. Ele tem que ser enraizado na nossa vida interior. Nós temos que redescobrir a vida contemplativa, porque a nossa cultura e civilização dominantes têm desenvolvido unilateralmente a vida ativa, esquecendo a vida contemplativa, a vida interior. Então, para podermos implementar este pacto, nós temos que mudar a percepção de quem somos, do que é a realidade e da nossa relação com a realidade. E para isso é fundamental redescobrirmos as artes contemplativas, tão presentes na tradição cristã como em todas as grandes tradições espirituais. Nomeadamente hoje há uma investigação neurocientífica profunda sobre os benefícios e efeitos da meditação, e, nesse sentido, um neurocientista cujo trabalho acompanho, o professor Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, fala-nos da possibilidade de transformarmos a nossa civilização e a nossa sociedade através da implementação do que eles chamam os 4 pilares do bem-estar, em alternativa aos 4 pilares do mal-estar. O primeiro pilar do mal-estar é a distração compulsiva, hoje agravada pelo excesso de uso dos smartphones e dos recursos tecnológicos. Nós estamos quase sempre distraídos, não estamos no momento presente e a alternativa é cultivarmos atenção ao momento presente. A alternativa é cultivarmos consciência do que está a acontecer no momento presente, porque a vida só acontece no momento presente. O segundo pilar do mal-estar é o sentimento crescente de solidão, no sentido de uma desconexão em relação aos outros e ao mundo. E a alternativa são as práticas contemplativas que visam abrir o coração e reconhecer que todos aspiramos igualmente a estar bem, a estar em paz e a ser felizes e desejar isso aos outros como desejamos a nós. O terceiro pilar do mal-estar é a identificação compulsiva com narrativas negativas e que tem a ver com a nossa identificação com os pensamentos, que na sua esmagadora maioria são involuntários e tendem a ser negativos. Em alternativa, podemos cultivar meditativamente o insight, a descoberta de que há pensamentos, há emoções, mas nós não somos isso. Isso não nos define em absoluto. Há em nós consciência para além dos pensamentos e das emoções. E há em nós um fundo bom e virtuoso, que é, no fundo, o nosso potencial sagrado ou divino, conforme a linguagem que quisermos usar. E a meditação leva-nos a descobrir diretamente isso. E descobrindo esse espaço, nós descobrimos que não estamos separados dos outros, não estamos separados da Terra, não estamos separados da realidade como um todo. Essa é a grande e a mais revolucionária descoberta que podemos fazer. E, finalmente, o quarto pilar do mal-estar é a crescente falta de propósito para a vida, e a alternativa é cultivar propósito. Mas um propósito que não se esgote na busca do sucesso exterior, um propósito que tenha a ver com levar uma vida mais resiliente, uma vida em que nós estejamos disponíveis para aprender mesmo com o insucesso, com os fracassos aparentes. Uma vida em que nós possamos ter como objetivo, na verdade, desenvolver os 3 pilares anteriores, estarmos mais conscientes, sermos mais solidários, estarmos mais conectados, termos mais amor e compaixão e, finalmente, descobrirmos que nós não somos os pensamentos fugazes e as emoções errantes, somos algo muito mais vasto do que isso.
A contemplação, a meditação, a oração podem ajudar-nos muito nesse sentido. Isso pode ter hoje e deve ter uma expressão laica, e creio que esse é o método mais eficaz para implementarmos os 7 aspectos, os 7 pilares do Pacto Educativo Global proposto em boa hora pelo Papa Francisco. Redescobramos, pois, a vida interior, redescobramos a vida contemplativa, porque daí vem uma nova ação no mundo, uma ação muito mais esclarecida, enraizada na paz, no amor e na compaixão. Bem-ajam, é isto que eu gostaria e tenho todo o prazer de partilhar convosco. Bem-ajam. Eu posso entrar aqui em diálogo com alguns dos nossos Claro que convidados? sim. Com o Se Paulo estás Borges bem. não vai ser possível, mas sim, sem Pois, dúvida. não digo em diálogo, mas surfar um bocadinho nas suas palavras, porque há pouco eu falava na importância da escuta, e ao ouvir o Paulo Borges, ele traz o silêncio, que é tão típico da espiritualidade oriental, mas que é também muito presente na nossa tradição cristã. E esta ideia de que nas escolas católicas temos mesmo que promover também o silêncio, aliás, como antídoto ao ruído da hiperdigitalização que miúdos e graúdos estão sujeitos, não é? E dá-me a ideia que também nas entrelinhas do Pacto Educativo certamente caberá este estímulo. Depois aqui, enfim, como tenho ao lado o Khalid, eu quando estou em conversa interreligiosa não me canso de apresentar uma analogia espetacular, e faço referência ao Khalid porque ela é de inspiração islâmica, sufista, que é a ideia de que as religiões são um copo e a espiritualidade é o vinho. E esta analogia é de uma força extraordinária, e aliás pica com o Isaías que nos foi trazido, o vinho é aquilo que nós precisamos, e uma gestão e uma prática de escolas católicas distraídas é uma prática que se preocupa com os copos no mau sentido dos termos, quando os copos sem vinho servem para coisa nenhuma. E aliás é o vinho que nos une, não é? Portanto acho que isso poderia ser um sinal interessante também da interreligiosidade, nos abrir radicalmente, e isso é muito importante. E depois uma última nota, que é também crítica, talvez para todos nós, que é a importância de concretizar. Enfim, está aqui o João Pereira, nós somos vizinhos e ambos fizemos uma opção por viver no campo. Quando eu vou à casa dele, trago espargos, portanto estabelecemos um diálogo, abrimos. Ele agora, quando acabarmos, viemos no mesmo carro, vai à minha casa e eu vou-lhe oferecer uns esguichos vaporizadores para as nossas estufas. Quando falámos há dias, dizia que havia proximidade geográfica e espiritual também entre os dois. Isso mesmo, porque conversamos e percebemos que estamos no mesmo barco, e sem esta troca, neste caso também de vinho e de coisas práticas, tinha menos sentido a troca também espiritual que efetivamente fazemos de genuínos companheiros de viagem. Mas o filão crítico que eu queria trazer aqui no contexto deste evento que está a acontecer é uma certa distância que existe entre as palavras e as intenções e a prática. Falando nestes compromissos, nestes 7 pontos, eu estou convencido que a gestão dos estabelecimentos católicos que aqui está, católicos romanos, eu tenho esse cuidado de dizer, a maioria das pessoas está muito atenta, mas, por exemplo, a intenção, aquilo que move muitos dos encarregados de educação para colocar os seus filhos nestas escolas e nestes estabelecimentos, infelizmente, tem muito pouco a ver com estas 7 linhas de força magníficas, que são 7 janelas. A prática distraída dos pais dos filhos que estão nas nossas escolas é a mesma, notas, sucesso, nada disso está no pacto, nada disso está nestes compromissos. Tirar boas notas não consta, é consequencial. O que importa é focarmos João Paiva, o pacto também aponta para, e deixa-me, enfim, desempenhar aqui o papel de advogado do diabo. Exatamente. Este pacto também aponta que é necessário não formar não só bons profissionais, mas bons cidadãos. Eu acredito que muitos pais tenham esse objetivo de ter bons cidadãos quando procuram uma escola católica. Claro, esperamos que sim. Eu posso estar a ser cruel, não é? Mas o que estou a querer dizer para nós que aqui estamos é que essa parte dos bons cidadãos, que precisamente se podem plasmar por estas 7 janelas, são mesmo muito relevantes, e não nos deixarmos enredar por um discurso teórico que é radicalmente aberto e genuinamente espiritual, e não nos deixemos cair no pântano do pragmatismo que muitas vezes se pratica.
Querem Eu queria também acrescentar aqui, acrescentar? queria fazer aqui um pequeno apontamento àquilo que o meu querido colega de programa diz. Não é uma provocação, naturalmente, mas para mim parece-me que a nossa crença e o fenómeno da nossa religiosidade, seja no âmbito escolar, seja no âmbito da família, já vamos à família, deve ser vivida de forma natural e espontânea. Ou seja, mais importante do que as regras e do que as fórmulas farisaicas, e atenção que contra mim falo, porque como sabem, no Islão nós temos 5 orações obrigatórias e temos um conjunto de preceitos que em princípio é relativamente rigoroso, não é? Olhemos, por exemplo, ou observemos o jejum do mês do Ramadão, que todos acham um ato sacrílego e que muitas vezes é difícil de justificar, no fundo, que todo o sacrifício ou todo o custo acaba por ter um enorme benefício ou um amplo benefício, não só na nossa espiritualidade, mas também hoje com alguma comprovada evidência científica. Contudo, diria que essa religiosidade levada de uma forma autêntica, espontânea, natural, acho que acaba por ser facilmente assimilada pelos mais jovens. Aqui em relação aos 7 compromissos, eu sublinhei 3 e gostava de dar aqui 2 ou 3 exemplos em relação a isso. Em primeiro lugar, Sim. o compromisso da pessoa no centro. Há uns tempos atrás tive a oportunidade de escrever um artigo para um jornal de referência e falava de 2 dos efeitos da pandemia. Reparem que eu falo de 2 e não 10, porque temo que se calhar explicasse 10 não seria ouvido. Um deles é aquilo que eu chamo a aceleração da transição digital e acho que se explica por si. O segundo, que me deixa mais apreensivo, para não dizer preocupado, é aquilo que eu chamo a progressiva desumanização da sociedade. Ora, uma sociedade mais desumana é uma sociedade mais injusta e é uma sociedade mais exposta a este tipo de conflitos que estamos a assistir. E isto, a desumanização da sociedade, pode ser vista sob vários prismas e sob vários setores. E, portanto, eu acho que é absolutamente indesejável que a pessoa deixe de ser o centro e que nós percamos aquilo que é tão próprio e tão peculiar e característico da nossa vivência em sociedade, que é, no fundo, o aspecto relacional que nos caracteriza, independentemente das nossas atividades e os múltiplos papéis, seja na qualidade de educadores, seja na qualidade de receptores, muitas vezes, ou de protagonistas das nossas vidas, quer pessoais, quer profissionais. O segundo aspecto que me parece muito importante é aquilo que é sublinhado de ouvir as gerações mais novas. Nós, nas nossas congregações religiosas, dizemos muitas vezes que temos de respeitar os mais crescidos e acarinhar os mais novos. É verdade que, em teoria, todos nós temos a convicção de que o futuro assenta na juventude. Mas a pergunta e o desafio que eu deixo é quantas vezes nós deixamos que os mais jovens assumam a centralidade do discurso e que tenham o poder que nós muitas vezes temos a convicção de que eles têm de ter, mas depois, na realidade, nem sempre é acompanhado da convicção, da confiança e de realmente transmitir e transmutar esse poder para estas gerações mais novas. É muito importante Na prática, estas 3 cadeiras deveriam estar a ser ocupadas por 3 jovens, era isso? Eu acredito que nós somos jovens. Hoje as Nações Unidas dizem mas que esse é o somos problema jovens até aos pragmático, 65. de facto, né, nestes debates. E eu próprio estava a pensar nele. Absolutamente. Aliás, nós vínhamos no caminho exatamente a refletir um pouco em conjunto sobre, de facto, em teoria, todos nós sabemos que o futuro assenta realmente na juventude, mas depois é preciso que, como aqui o João dizia, que a teoria, eu tenho, enfim, um amigo que tem uma expressão muito interessante e simbólica em relação a isso. Ele diz que na prática a teoria é outra, não é? E, portanto, na realidade é preciso passar dos atos, da teoria à prática. Eu já agora falei em 3, posso também acrescentar a 4ª cadeira, também sempre. Último aspecto, responsabilizar a família. Sabemos que os valores, muitas vezes, eu acredito que os valores, principalmente os princípios religiosos, são dogmáticos, mas acredito também na permeabilidade da sua abordagem. Ou seja, se os valores religiosos devem ser imutáveis no tempo, a sua abordagem pode e deve ser permeável ao contexto em que vivemos. Dito isto, não significa, naquilo de materializando a cultura do politicamente correto, perdermos a centralidade e a responsabilidade que a família tem no âmbito da educação, quer seja a educação secular, quer seja a educação religiosa. Isto para mim é particularmente importante num contexto, como disse, em que fui pai recentemente e que tenho uma criança em casa neste momento com 1 ano e meio e já agora permitam-me, enfim, aqui a anunciar a escolha que fiz. Eu sou administrador de uma fundação, da Fundação Islâmica de Palmela, que é uma escola que tem também é a única escola de resto islâmica no país e por razões de natureza operacional, designadamente geográfica, tomei a decisão de que a minha filha ia entrar para uma escola
católica. E por que razão fiz isso? É difícil de justificar, naturalmente, junto Eu sei com os pais. porquê, era mais barata. Mas eu tinha um desconto, na realidade. A verdade, porém, é que eu sinto muito mais confortável, permitam-me esta partilha e quase em jeito de desabafo, embora a plateia seja vasta, e de confidência, sinto-me muito mais confortado, sinto-me muito mais tranquilo que a minha filha esteja numa escola de matriz cristã, neste caso católica. Porquê? Porque, em bom rigor, e esta é a convicção que eu tenho, sempre tive no anterior programa de rádio e também digo muitas vezes aqui aos meus colegas, é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos diverge. E, portanto, a chamada doutrina social da Igreja a mim não me incomoda, antes pelo contrário. Eu sei que nela estão contidos valores com os quais eu quero, idealmente, educar a minha filha. O João Pereira já lhe passaria a palavra, mas gostava já agora que a partir da proposta de reflexão, que depois estenderíamos, claro que a todos, que é em torno desta última palavra, global. Mundo global, pacto educativo global, como é que nós lá vamos chegar? E, sobretudo, como é que lá vamos chegar em contexto interreligioso, onde, infelizmente, muitas vezes somos mais propensos à divisão do que à união. E isto, digo entre igrejas, digo dentro da mesma igreja, como é que nós lá vamos chegar? Antes de mais, só um comentário. Eu não tenho dúvidas que os faço jovens aqui a este lado. Mas esse, aliás, é um dos apelos, não é? Que é a mobilização global de todas as pessoas, e isto é muito importante. À sua maneira, cada professor é um profeta. E então os que fazem investigação são verdadeiros profetas. Vão à vida, seja no aspecto social, no aspecto tecnológico, procuram para transformar e para passar esse conhecimento. Mas um professor que esteja em qualquer escola está a passar mudança, está a passar informação, está a trabalhar a esperança, está a trabalhar o amanhã. E a questão das famílias ou das pessoas, ou de viver naturalmente a fé, seja a nível global, seja a nível local, é que muitas vezes deixamos de saber viver uns com os outros. Muitas vezes não temos tempo para o fazer e para o viver. Ou fizemos vivências estanques. Por exemplo, o conhecimento muitas vezes fica na universidade. Tem dificuldade em ser passado às pessoas. E eu diria aqui esta globalidade descendente, ou seja, passa do topo para aqueles que vivem. E isso tem que ser treinado. E eu tenho uma boa notícia, que podemos falar mais à frente, é que isso é relativamente fácil desde que nos empenhemos nisso. E o global passa por aí. Mas em termos da globalidade, talvez a Igreja seja, neste momento, o último recurso que verdadeiramente é global, que verdadeiramente é transversal a todas as áreas da vida. Talvez a Igreja seja, neste momento... E quando fala em igreja, fala nessa dimensão crente? Mesmo Falo na que em diferentes dimensão igrejas? crente. Na dimensão crente. E aqui falo na dimensão crente. E, portanto, talvez seja o espaço em que, se eu estiver de Portugal e for a um outro país, entro e sinto que estou em casa. Porque na Igreja nós não escolhemos as pessoas. Aliás, o Pacto fala disso. Nós não escolhemos as pessoas com quem vivemos. Na nossa família só escolhemos uma. O resto é tudo por acréscimo. E temos que lidar com elas. E nas comunidades também. Mas aprender a viver uns com os outros e criar espaços de inclusão é o desafio, eu diria que é o verdadeiro milagre da Igreja. É chegarmos e estarmos juntos. Isso é o trabalho que todos fazem todos os dias. A nível global passa-se o mesmo. É verdade que talvez só a Igreja Católica tenha esta dimensão universal. O Conselho Mundial de Igrejas trabalha mais em cooperação, mas também tem organismos que permitem fazer esse tipo de trabalho, a Igreja Anglicana e outras. Muitas vezes trabalham juntas na parte social, a Igreja Católica e a Igreja Anglicana, as obras sociais juntas a trabalhar umas com as outras. Portanto, e este é o apelo que é feito neste pacto, estarmos juntos, ir ao encontro dos mais desfavorecidos. Portanto, eu acho que esta voz profética é a voz precisamente global. Num mundo onde tudo se tenta fechar em regionalismos, nacionalismos, em justificações muitas vezes religiosas que nada têm de religioso, aparece a Igreja, aparece a fé, e eu diria o sussurro divino, que nos diz todos somos filhos e todos o dizemos com uma palavra Pai. E, portanto, esta palavra é transformadora.
quando o apelo vem para que todos se unam no mundo inteiro e nos transformemos e nos deixemos transformarem, o tal apelo de Isaías, porque gastamos o dinheiro naquilo que não é vida, quando o podemos fazer, este apelo só pode ser global. E por isso ele é tão importante para unir todas as igrejas, para unir os muçulmanos, para unir os judeus, para unir os anglicanos, para unir. No limite, nós tivemos um projeto que trabalhámos todas as vozes, mesmo dos ateus, porque quando entramos nesta área, eu gostava apenas de fazer uma referência rápida. Brevemente. Que é, nós muitas vezes vivemos, por causa daquela referência, educação para quê? E muitas vezes é para a produtividade, pronto. É feita uma referência de que também a Unesco fez um pacto de ensino, fundado no humanismo, fundado nos mesmos valores quase que o Papa Francisco apresenta este pacto. A verdade é que nós nos construímos muito em cima da competitividade, em cima daquilo que é agora, o hoje, o já. O tempo mudou completamente. Estar no campo implica aprender a viver os ritmos da natureza, a viver os ritmos do tempo. Significa tudo isso. Mas há uma outra coisa. É que nós, humanos, somos 0,02% dos seres vivos da Terra. 90% são plantas. Os fungos ocupam a maior parte, são mais velhos do que nós, têm milhões de anos. E as plantas, contrariamente àquilo que muitas vezes pensamos, têm competitividade, mas têm, sobretudo, cooperação. Sustentam-se umas às outras. E isso é algo que podíamos aprender e que podíamos trabalhar, talvez como humanos nos abríssemos. E tocamos nos objetivos também do Papa Francisco, este pacto global do cuidado da casa comum, que é também o propósito do Papa. Mas gostava de vos ouvir ainda sobre este tema do entendimento necessário, do diálogo que acontece naturalmente entre conhecidos e amigos, mas institucionalmente. Que passos é necessário dar? Khalid. Ora bem, a declaração, de Abu Dhabi, que eu tive o privilégio de assistir, aquele momento mágico e absolutamente transformador, foi provavelmente o passo mais importante, se calhar em séculos, não é? Porque foi a primeira vez que um Papa foi às Arábias, aquilo que outrora se chamava a Península do Golfo Pérsico, que hoje se chama vulgarmente como Golfo Arábico, que eu diria que em termos de... Para além de ser uma reunião de alto nível, e isso de facto tem a sua importância, porque estamos a falar de duas entidades com enorme responsabilidade e com um ascendente, se quiser, importante sobre as suas comunidades, eu gostava de sublinhar um aspecto que me parece importante, que é não é o secretismo, mas tudo aquilo que, no fundo, se manteve em segredo até o anúncio da declaração e do seu conteúdo, faz-nos crer que tanto o Papa Francisco como o Imam de Al-Azhar se investiram pessoalmente nos compromissos que assumem na declaração. E sublinhando naturalmente, ou culminando, se quiserem, com aquele abraço que, no fundo, demonstra que os gestos são mais importantes, porventura, e as imagens hoje, nesta era, valem mais do que as palavras. O acolhimento deste pacto no seio, por exemplo, de uma comunidade islâmica, deve ser total, na medida em que, em princípio, os líderes estão investidos e comprometidos na criação dessa cultura de diálogo, dessa cultura de convergência, num mundo que, em princípio, tem uma tendência mais para a divergência do que para a convergência. Ora, eu nesse aspecto, ainda há pouco sublinhei que eu acredito, à parte das diferenças, que são muitas naturalmente, e algumas delas insanáveis, designadamente em relação, por exemplo, à imagem ou à pessoa de Jesus, que naturalmente para os cristãos é Deus feito homem, para os muçulmanos não temos essa visão. À parte dessas diferenças, é preciso enfatizar e sublinhar as convergências. Atenção que este exercício não se trata de tentarmos branquear as nossas diferenças, mas num mundo repleto de desafios, num mundo que pretende cada um, entre aspas, puxar para seu lado, eu acho que acaba por ser um exercício bem mais feliz, bem mais harmonioso, bem mais interessante, nós realmente sublinharmos aquilo que são as nossas convergências e essa mesma unidade que no fundo traz frutos mútuos para ambas as partes. Eu imagino que seja a última intervenção e gostava de falar aqui num dos compromissos, por acaso eu gostava de ter ouvido o Khalid a falar sobre ele, que é o da centralidade do feminino. Porque ele fala muito bem sobre isso e tem um testemunho islâmico que é normalmente mal interpretado mediaticamente e teria muito a dizer, mas eu gostava de dizer que em termos de comunidade católica, mais uma vez há ainda uma diferença entre algumas palavras que já são tateadas e a prática,
de colocar o feminino na liderança das coisas da Igreja e, portanto, também da educação católica. Há uma esquizofrenia incompreensível de um grande protagonismo e de grande qualidade feminino, mas as lideranças teimam em ser muito masculinas e acho que é qualquer coisa que temos que começar a praticar seriamente. Depois, eu, curiosamente, na identidade e pacto no mundo global, ia só focar aqui um bocadinho a questão da identidade, também num sentido algo crítico, e falando aqui do lado de católico apostólico romano, que nós devemos ter uma grande despreocupação com a identidade. E precisamente inspirados num tal de Jesus de Nazaré, que não tinha bandeiras a priorísticas, mas que simplesmente vivia e se abria. A identidade aparece de forma natural, como o Khalid bem disse, somos diferentes, graças a Deus, mas as coisas vivem precisamente da abertura e do diálogo. Não é preciso estarmos a prioristicamente a afirmar a nossa identidade, que muitas vezes, quando assim é, o que faz precisamente é bloquear e fechar e erguer muros. O João Pereira acabou por insinuar a questão da casa comum, que por algum motivo me parece é o último compromisso, porque de alguma maneira ele também alberga esta ideia da casa, tem tudo a ver com o que andamos a falar aqui. Todos nós, nas nossas instituições, promovemos um diálogo radical com a natureza, porque sabemos também que é um excelente expediente de amortecer um bocadinho a hiperdigitalização, mas na realidade esta ideia da casa comum faz a festa, não é? Nós, quando dialogamos, vamos precisamente à casa do outro, ouvimos o que ele tem para dizer, vamos escutar e depois retornamos à nossa casa, precisamente porque temos uma identidade, mas temos esta consciência de que a casa é uma só e uma casa cheia de abundância e de vinho, como convém. De facto, me haveria mais um tema, temos poucos minutos para o abordar, que é a relação deste pacto com o ensino em Portugal e com a situação do ensino em Portugal. É possível nós trazermos o pacto para as nossas escolas, sejam privadas, sejam públicas, sejam católicas, sejam não católicas, quando o problema imediato e que parece que absorve todos os recursos, todas as energias, é ter professores para preencher horários, é conseguir a colocação dos alunos. Como é que vocês veem esta relação no nosso país? Khalid, quer começar? Ora bem, no fundo, então, o desafio é tentar perceber, ou pergunta, se bem percebi, é em que medida é que este pacto revela um contributo realista neste contexto adverso, especialmente no caso em particular. Eu aí tenho uma perspectiva um bocadinho mais crítica, porque, por um lado, reconheço os enormes os desafios e as adversidades que temos nesse contexto, e, em segundo lugar, embora acho que política e religião não se devem envolver excessivamente, e, se me permitirem, contaminar, não é? E, portanto, a César o que é de César. Aliás, no caso do universo do cristianismo, isso brota do próprio texto. No caso da minha religião, como sabemos, as coisas não são bem assim. Portanto, muitas vezes existe uma franja de sobreposição entre aquilo que é, no fundo, o exercício da governação e aquilo que é a educação religiosa e aquilo que são as instituições religiosas. Contudo, como observador, existe um panorama ideológico, muitas vezes, que, não sendo propriamente inimigo da educação religiosa, é, porventura, adversa à mesma. E eu não deixo de salientar isto. Muitos poderiam dizer que tal se traduz quase numa lógica de um secularismo militante, que é nada abona, no fundo, a favor da educação religiosa. E porquê é que isto é importante dizermos? Porque, no fundo, a minha religiosidade, a minha crença, não é algo opcional. Para um crente é extremamente importante. Nós não acreditamos em Deus às segundas e às terças não é? E, portanto, a nossa religião e a nossa crença religiosa, a nossa convicção, é uma extensão da nossa personalidade que se atravessa e extravasa o âmbito meramente educacional. Ela acompanha em todos os aspectos a nossa vivência, também ela societária. João Pereira. Eu gostaria, à parte, concordar com a questão da separação e a questão da presença nas escolas, mas eu gostaria de, a partir do pacto, porque também é um dos desafios colocados, que é chegar todas as pessoas e que todos, nomeadamente os jovens, são convidados a estar nas comunidades, a ir ao encontro das pessoas. Há alguma coisa que a mim me tem preocupado. Eu adoro celebrações, mas
verdadeiramente, a minha pergunta é sempre: onde é que chega a vivência genuína, espontânea daquilo que acontece? E é aí que a transformação acontece mais facilmente. Eu gostaria de dar alguns exemplos práticos. Brevemente, necessariamente. Muito breves, muito breves. Um tem a ver com um projeto que juntou, a partir de jovens e de um grupo informal, universitários do país inteiro e de diversas religiões e confissões, que trabalhavam temas concretos e se juntavam na Figueira da Foz e em Lisboa, e que fez acontecer o diálogo. E a verdade é esta: todos estiveram disponíveis para estar presentes e para ouvir também. Uma outra realidade é de que forma é que as escolas, os alunos, os professores, os cursos podem ser programados para entrarem dentro da vida real. Porque é quando se vai à vida real que se traz. O encontro faz-se na convivência, na confiança, na proximidade. Para Dá só encerrar. telegraficamente dizer que me parece que em Portugal, para as escolas católicas, aparece aqui uma oportunidade, um bocado por um lado pela negativa, sem obviamente querer de alguma maneira minimizar o mérito de tanta coisa boa que se faz em muitas escolas católicas, mas o excesso de burocracia e de dificuldades na dita escola pública está tal que, de facto, a sociedade está a procurar alternativas. E portanto, essa é uma boa oportunidade para nós, que oxalá aproveitemos, precisamente para não a desperdiçar num excesso de pragmatismo e de sobrevivência de várias naturezas, incluindo a economicista, mas que, na realidade, aquilo que façamos de diferente e em relação à qual a sociedade portuguesa tem sede, consiga objetivamente plasmar estes 7 compromissos tão libertadores e que tanto sentido fazem para todos nós que estamos aqui. Agradeço-vos terem estado aqui neste debate sobre o Pacto Educativo do Papa Francisco e integrados no Congresso das Escolas Católicas. Agradeço também a atenção de todos os participantes ao longo deste diálogo que aqui tivemos, que faz parte também deste programa que hoje é emitido na RTP2. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Os trabalhos deste Congresso, esses, pode continuar a tomar conhecimento do que aqui vai acontecendo, seja na Agência Eclésia, seja também neste programa, onde daremos conta nos próximos dias sobre os debates e as ideias que aqui foram defendidas. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.